Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós estamos iniciando o aprimoramento do livro Arte do Jorei, volume 3, hoje com o tema câncer, tá? A purificação de câncer. Então, um tema bem complicado, interessante e, ao mesmo tempo, motivador para nós, para que a gente possa entender o porquê do câncer, né? O porquê desse tipo de doença e como a gente pode utilizar o Jorei de uma forma benéfica para que isso seja tratado e curado aí ao longo do tratamento. Então, eu vou pedir uma gentileza, se a Lana puder ler para a gente o capítulo aí do câncer, como ele é um capítulo menor, se você puder ler, Lana, para a gente, tem como? Tem sim. Então, tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler aqui. Para ler todinho, né, ministro? Isso. Né? É pequeno, né? Tá. Origem. O câncer poderia até ser chamado de enfermidade decorrente da alimentação carnívora. Vou explicar minha afirmação detalhando a essência da moléstia. No princípio, quando o Pai Celestial criou o ser humano, ele produziu também cereais, verduras, carnes e peixes como alimentos devidamente compatíveis com o organismo de suas criaturas. De certo, a disponibilidade desses itens era adaptada naturalmente ao terreno, ao clima e à população de cada localidade. Consumindo esses alimentos, o homem poderia viver plenamente e com saúde. A partir desse conhecimento, pode-se concluir que, nos Estados Unidos, onde os campos são extensos e férteis, a produção de grãos e vegetais é farta e a disponibilidade diária para a criação de carne é abundante. A alimentação deve ser balanceada entre vegetais e carnes. Porém, no Japão, em que o território é pequeno e envolto pelo mar, o consumo de proteína animal deve ser predominantemente de peixes. Todavia, essa ordenação da natureza foi desacreditada pelo feitiço da ciência, que trata o corpo somente como matéria. A confiança nas teorias científicas resultou em um avanço no campo físico, mas a vida do ser humano, que é uma existência metafísica, foi rebaixada a uma experiência unicamente material. Seguindo essa diretriz, o homem inventou o absurdo estudo sobre a nutrição, no qual o organismo é analisado de modo superficial e passou a recomendar a ingestão de carnes. Por essa razão, o consumo desse alimento é excessivo na atualidade. Alimentar-se de proteína animal em excesso é problemático, porque a carne, por natureza, possui uma espécie de veneno que provoca um tipo de câncer verdadeiro. Pode-se afirmar que a doença não é nada além do que o resultado de acúmulo gradativo dessa substância solidificada no organismo. Para neutralizar a ação de tal veneno no corpo, as verduras foram criadas e, por isso, elas devem ser consumidas juntamente com as proteínas. Esse procedimento ajuda a evitar o câncer. Desse modo, nos Estados Unidos, o câncer e os vegetais devem ser a carne e os vegetais devem ser consumidos numa proporção de 50% cada. Observem que nos países onde o povo consome muitos vegetais, o índice de câncer é mais baixo. Atualmente, no Japão, ocorrem casos de câncer, mas em comparação com os Estados Unidos, o índice é menor, pois no Japão a alimentação é simples e refeições à base de carne são muito raras. Gostaria de chamar a atenção para a diferença entre o câncer verdadeiro e o falso. Tudo o que descrevi acima se refere a um tipo de câncer verdadeiro, mas a ocorrência de câncer falso é muito maior, e nesse ponto o Japão e os Estados Unidos não são muito diferentes. A causa do câncer falso, sem sombra de dúvida, é uma espécie de efeito maléfico resultante da toxina farmacológica. Ao abolir o uso dos remédios, a enfermidade não mais surgirá, e no caso de alguém a manifestar,
basta deixar de tomar medicamentos e aumentar o consumo de vegetais. Mesmo que demore um longo período, pouco a pouco o enfermo melhora. Não há necessidade de grandes preocupações. Tipos de câncer. É notório a grande variedade de carcinomas existente na atualidade. Essa moléstia, diferente de outros cujo principal sintoma é o acúmulo de pus, possui uma toxina característica que migra e se expande sem restrições por músculos, ossos e órgãos. De fato, essa é uma enfermidade deveras assustadora. Por não haver a secreção de pus, a medicina tradicional considera o câncer uma doença não provocada por bactérias. Manifesta-se com mais frequência no estômago, esôfago, laringe, útero, mamas, fígado, pulmão, intestino e língua. Os casos que ocorrem na bochecha, mandíbula e ânus são mais raros. Recentemente, a ciência médica constatou a existência de diversos tipos de carcinomas, mas em minhas pesquisas pode observar que existem muito mais variedades do que a medicina conseguiu enumerar. Ademais, há dois tipos distintos. O progressivo é o mais maligno e se alastra pela região do peito, abdômen e costas, até tomar a maior parte superior do corpo em curto espaço de tempo. E o estático, que se restringe a uma área específica e a sua cura é mais fácil. Apesar de existirem muitos casos em que o progresso da doença, a princípio, se mostre estático e localizado, no estágio avançado, começa a se alastrar. Deve-se observar os sintomas com bastante cuidado, pois são muito frequentes as ocorrências de falso câncer. Eu mesmo já examinei várias pessoas que tinham sido diagnosticadas com tumores, mas não passava de um câncer falso. Pelo método de tratamento da medicina divina, foram obtidos curas de 80% dos casos de câncer verdadeiro e 100% nos falsos. Nas situações em que os pacientes vieram a óbito, a cura não foi possível porque eles já estavam muito enfraquecidos. Eu acredito que se essas pessoas tivessem sido tratadas com jorei desde o início da enfermidade, elas teriam sido completamente curadas. É muito interessante, né, esse ensinamento, porque ele já faz uma relação aí direta do consumo da carne, né? E essa questão ela é muito importante, né? E ele já dá o antídoto também, né? Comeu carne, deve comer a mesma proporção de vegetais, né? Então, de verduras, né? Então, isso deve ser feito como regra, né? Para nós que já temos o conhecimento. Então, caso for comer carne, fazer isso acompanhado de bastante verde aí, bastante salada, para que exista uma neutralização das toxinas da carne. Mas, de maneira geral, né? Quando se pode evitar, não tem vontade de carne e etc., é uma alimentação mais vantajosa, né? Porque você não tem que neutralizar nada, né? De certa forma, se você não está consumindo, exemplo, né, agrotóxicos e etc., é mais fácil você não ter sujeira do corpo do que você ter sujeira e depois ter que limpar, né? É importante a gente ter esse tipo de reconhecimento. E eu, fazendo algumas pesquisas aí para a aula de hoje, eu fiz algumas relações também com outras possíveis causas do câncer, né? Além da parte alimentar, da parte de toxinas que você ingere ao longo da vida, da parte medicamentosa em excesso, tudo isso que vai acumulando dentro do corpo e pode se tornar o câncer falso, né? Como a gente coloca. Existem as causas sentimentais também, né? Muitas vezes as mágoas, muitas vezes os sofrimentos que a pessoa sente por um período prolongado faz com que a pessoa vá criando uma espécie de sujeira, né? E essa sujeira vai se acumulando, acumulando, né? Uma sujeira física, e essa sujeira uma hora se torna um tumor. Então é interessante a gente também entender que não só a parte externa, mas quanto a parte interna é importante nessa questão
da prevenção do câncer, né? Então, qual é o estado mental que eu tenho? Qual é o estado sentimental que eu tenho na maior parte do tempo, né? O que predominantemente está no meu coração, no meu sentimento e no meu pensamento. Então, isso aí é um termômetro para vocês saberem se vocês estão no caminho certo ou não. E caso não estejam, não é assim, nossa, eu vou me desesperar. Não, eu vou passo a passo saindo dessa vibração negativa para tentar ir para uma vibração mais positiva. Então, como que eu faço isso? Sendo mais grato pelas coisas que você tem, sendo mais grato por tudo que você já evoluiu, né? Passando mais tempo praticando o Jorei, por exemplo. Então, quando você pratica o Jorei, ministra ou recebe o Jorei, não há uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar. Então, essa sensação de paz e bem-estar é uma forma de você sair daquela vibração negativa, né? Até mesmo questão de mágoas, né? As mágoas, quando guardadas e não tratadas, elas ficam lá guardadas e elas ficam acumuladas dentro do nosso organismo. E quanto mais a gente vai deixando isso lá dentro, né, escondido, numa determinada hora, isso vai sair, né, de alguma forma. Então a gente tem que estar atento a isso, que o nosso corpo ele tende a expelir as toxinas, ele tende a expurgar as sujeiras. Então, como nós estamos tendo um aumento do espírito do fogo, de maneira geral, né, aumento do espírito do fogo por conta da mudança das eras que nós estamos passando, naturalmente as purificações vão se intensificando. Então, mesmo que você não queira mexer em certa coisa, aquela coisa uma hora vai sair para fora. E a hora que sair, ela vem, às vezes, como uma purificação, como é o caso do câncer. Então, por exemplo, eu estava vendo até algumas pesquisas espiritualistas, né, falando que o câncer ele é uma oportunidade de reequilíbrio, né, um aviso, um pedido de tempo a quem não soube elaborar suas emoções. Então, em que sentido elaborar? Cuidar das emoções, né? Limpar as emoções. Então, não é pecado você estar numa emoção negativa, mas falar assim, quanto tempo eu fico nessa emoção negativa? Eu alimento essa emoção negativa, né? Então, se você fica alimentando aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, aquela mágoa, obviamente que isso só vai aumentar. É igual você regar uma flor, né? Só que você está regando uma flor muito negativa, né? Então é importante a gente falar assim, poxa, já que eu tenho isso, como eu faço para limpar tudo isso, né? Então, começar a fazer práticas que você se sinta bem. E muitas vezes até mesmo pedir para Deus em oração, falar assim, meu Pai, me dê a oportunidade de limpar essas mágoas que ficam dentro de mim, para que naturalmente isso seja eliminado. Então, num pedido contínuo e constante, muitas vezes a gente vai obter essa graça, né? Então é importante a gente permanecer firmes no caminho do perdão, no caminho da limpeza espiritual, da limpeza sentimental, para que a gente saia desse nível vibratório. Deixa eu tomar uma água aqui. Até fazendo uma relação com aquele filme O Segredo, né, que ele fala sobre a lei da atração, e todas as questões que nós atraímos mentalmente, sentimentalmente, né? Tem uma parte lá que ele fala sobre as nossas emoções, né? E justamente naquela parte ele fala também de uma outra parte importante, que é o seguinte: quando você pratica algo que danifica o seu corpo ainda tem células capazes de se regenerar, né? Existem as células que você vai fazendo um processo de regeneração. Mesmo que você esteja negativo em um momento, não quer dizer que só um momento já vai te condenar para sempre naquele problema, né? Não quer dizer que você passou por um momento de tristeza ou de raiva ou de ressentimento que
aquilo já vai dominar você e virar uma doença instantaneamente, né? Então eles explicam que no momento que você faz isso uma vez e deixa para lá, isso é natural. Agora, se você ficar alimentando, aquilo se torna doença. Então é importante a gente tirar o hábito de alimentar as coisas ruins, né? Tirar o hábito de alimentar os sentimentos negativos, né? Porque você fala, nossa, eu detesto tal pessoa, odeio tal pessoa. Gente, são todos, no fim das contas, irmãos, filhos do mesmo Deus, e estamos todos interligados, querendo ou não, né? Então é muito mais fácil você ir por um caminho de oração, né? Pedindo perdão a Deus por aquele sentimento e falando assim, meu pai, tira isso de mim, permita que eu me transforme positivamente. Então façam orações para que isso não seja mais dominante em você, né? Porque tem muitas pessoas que estão passando por isso, ressentimentos, mágoas, e até no seu subconsciente sabem que isso vai se tornar um problema futuramente, mas não estão fazendo nada por isso. Então tem que se mexer, tem que transformar, tem que jogar para fora, né? Nem que seja conversando com alguém, com alguma pessoa próxima, para que isso seja trabalhado. As feridas doem quando mexe, dói muito, mas muitas vezes você tem que mexer para tratar. E com o jorei que nós temos, com as orações, tudo isso vai se facilitando o processo de autocura, né? E um outro ponto que eu também anotei é a questão da reavaliação de atitudes, né? Muitas vezes existe uma sobrecarga de atividades, uma sobrecarga de responsabilidades, estresse, né? Tudo isso que se acumula. Um dia você se estressou, ok. Você se estressa 30 dias por mês. Olha a diferença, né? O estresse, ele é extremamente prejudicial, né? Então, qual é a minha válvula de escape? A minha válvula de escape é a religião, a minha válvula de escape é a minha família, né? É uma atividade física. Existem várias formas de você aliviar essa pressão que a sociedade nos coloca, né? No sentido de trabalho, no sentido de preocupação, o dia de amanhã. Você está na rua, não sabe se vai ser assaltado ou não, porque você tem que ficar preocupado se você está com o celular na mão, se você está chamando a atenção de alguma forma, né? Então, naturalmente, infelizmente, nós vivemos num mundo em que a preocupação por alguma coisa sempre está imperando. Então, nós temos que ter válvulas para aliviar essa pressão, né? Então, uma delas é o exercício físico, que é muito importante. O prazer que vocês, acho que todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência, né? De praticar alguma atividade física e, logo após ou durante, sentir um grande bem-estar, né? E esse bem-estar justamente é o que vai aliviando e quebrando essas energias de estresse que vão se acumulando. Então, outra forma, né? O jorei. Quando você ministra o jorei, quando você recebe um jorei, aquele jorei bem canalizado, a pessoa está concentrada, você também está concentrado recebendo. Não há um alívio, né? Parece que você sai daquela nuvem que te envolve muitas vezes de preocupação. Teve uma vez que eu, pessoalmente, eu estava com muitos problemas, passando por muitas situações aí para solução, que estavam sob minha responsabilidade. Fui na igreja, eu estava durante um culto, recebi um jorei coletivo, e um jorei coletivo, tudo aquilo desanuviou, né? Parece que tirou com a mão toda aquela sensação de preocupação que eu estava. Então, utilizem o jorei também nesse sentido, né? Em casos, por exemplo, de irritação, a Soma já não deu a dica, que quando você está irritado, você ministrar jorei na boca do estômago, né? Nessa parte do plexo solar, isso ajuda muito para que você se acalme, você equilibre aquela sensação de irritação, né? E naturalmente, 5, 10, 15 minutos, vocês podem ter certeza que aquela raiva que você estava, você já não vai estar mais, né? Então, utilizem a ferramenta que nós temos nas mãos, isso é muito importante, né? Está irritado? Pede, nem se esteja no trabalho, na rua, no transporte, no carro, onde você estiver.
peça permissão e põe a mão sobre o estômago, no início eu auto-jorei, né, na boca do estômago, ali nessa região. Vocês vão ver que não é instantâneo, mas naturalmente, 1 minuto, 2, 5, 10, você vai baixando aquela adrenalina, aquela vontade de explodir, etc. Então, isso é um treino, né? E quanto mais você souber pegar situações de irritação e se calar, é o grande trunfo nosso, né? O grande objetivo, talvez, na fé, né? Porque quando você se cala, você não dá oportunidade de errar falando o que não deveria. E aí você calado, muitas vezes você consegue se acalmar, refletir, pensar melhor e depois ter uma conversa com a pessoa que você está irritado, né? Porque muitas vezes no momento da irritação fala-se coisas que não deveriam, né? E é igual a flecha lançada. A flecha lançada depois não volta mais. Não dá para você lançar e sair correndo atrás dela para tentar pegar. Já foi, a palavra já foi dita. Então é melhor muitas vezes se calar do que tentar brigar e discutir, né? Meditação tem até um ensinamento que é muito importante, acho que até é importante relembrar, né? Sobre as discussões, né? Ele fala que é muito melhor você perder uma discussão do que você ganhar todas, né? Então perca mais discussões, porque não vale a pena. Vale mais você ter paz, você ter serenidade do que você ter a razão muitas vezes. Porque às vezes você vai ter a razão, mas de nada vai adiantar ter a razão. A situação vai ficar igual. Não é no trabalho, a gente não vive muito disso, às vezes na família, né? Você vai até discutir até chegar na razão, tá bom. E você ganhou o que com isso? Nada. No fim das contas, foi só estresse, foi só energia jogada fora. E geralmente, quando você está discutindo negativamente com alguém, com raiva, com ódio, quais são as energias trocadas? O que você troca com essa pessoa naquele momento? É só coisa preta, é negativa, é escuridão, é nuvem espiritual. Então, não vale a pena. Muitas vezes é mais fácil falar assim, você tem razão, e encerra o assunto. Porque senão vocês vão perder a energia de vocês vão baixar a vibração de vocês, e de nada vai adiantar no fim das contas, né? E é nesse momento que a negatividade gruda em você, né? Em todos nós. A hora que a gente baixa a vibração, a gente se irrita, a gente fica com raiva e com ódio, é nesse momento que tudo aquilo que estava esperando o seu deslize vai atuar, né? Então, são pequenas coisas que nós vamos fazendo aí no dia a dia que são correlacionadas. Parece que a gente está fugindo do tema, mas não estamos. Tudo isso é correlacionado a uma prevenção do câncer, né? Praticar atividade física, ter uma boa alimentação, ter paz, saber aliviar o estresse, né? Aliviar as pressões do dia a dia com outras atividades. Tudo isso são formas do seu corpo se autocurar. Outro ponto importante que eu acabei de lembrar. Não tem os estudos científicos que já foram feitos para quem é praticante do jorei? A gente já estudou isso. Não existe o estudo mostrando que a partir de 30 dias da administração, de troca de jorei, as nossas células NK aumentam em proporção significativa? O que são células NK? São natural killers. São células que matam tumores e matam vírus e bactérias, né? Então é importante a gente saber disso também. A prática do jorei, ela aumenta, vamos supor que nós estamos olhando pelo lado da medicina. A prática do jorei, pela visão da medicina, aumenta a nossa imunidade. Só que isso não é assim, ministrei um jorei, recebi um jorei, está tudo certo. Não, é a constância. Isso foi feito um estudo com pelo menos meia hora de prática de jorei por dia durante 30 dias. E aí eles mediram por exames de sangue e por também exames
de ressonâncias, exames que mediam a frequência mental da pessoa. Todos esses tipos de exames detectaram no sangue um aumento dessas células. E existe também a comprovação que a administração e a prática do Jorei, para a parte mental, ela eleva a sua frequência mental. A prática do Jorei eleva a sua frequência mental. Então, no que isso influencia? Na sua concentração, na sua inteligência, na sua capacidade de raciocínio, né, na sua capacidade de se concentrar para fazer uma oração. Tudo isso é beneficiado para quem pratica o Jorei. Então, olha a importância, né? Olha a importância. E vocês viram uma estatística que o Meixo Sama colocou aí, né? Que também é interessante. Ele colocou que, diante dos estudos que ele fez e do Jorei que ele praticou na época dele, 100% dos cânceres, não sei como dizer isso, né? Os cânceres falsos foram curados. E 80% dos cânceres verdadeiros foram curados. Poxa, olha a taxa de conversão, né? É uma taxa muito, muito alta, né? Para quem é praticante do Jorei. Eu acho que tem pessoas aqui que já foram curadas aí do câncer com Jorei, né? Ou tumores e assim por diante. Depois podem passar aqui seu relato. Então, olha como é uma ferramenta que nós temos na nossa mão e muitas vezes não é valorizada, é pouco utilizada, né? E poderia ser mais utilizada para vários tipos de curas, tá? Curas de casos mais graves, como é o caso do câncer, curas de tumores, curas na parte fisiológica, no sentido de tireoides, tudo, gente, tem tudo. Tudo é possível por intermédio do Jorei. Então, basta praticar, basta testar o Jorei. Né? Muitas vezes a pessoa fica com medo. Eu até postei esses dias no grupo a questão de você pedir o Jorei. Ah, eu estou purificando de tal coisa. Você não pede Jorei para ninguém. Você vai no templo. Ah, eu estou dedicando, por isso que eu não pedi Jorei. Vai pedir Jorei, você está precisando. Qual é o problema? Meixo Sama já não orientou? Não faça cerimônia, peça Jorei. Né? Meixo Sama teve aquele caso lá com um frequentador, acho que foi um ministro, perdão. Ele estava sofrendo muito uma purificação e ele não queria atrapalhar. Só que daí, o que acontecia? Ele sofria, quase chegou num caso grave, vamos dizer assim, e aí Meixo Sama, no dia que ele foi pedir o Jorei para Meixo Sama falou, poxa, até que enfim, né? Você veio pedir o Jorei. Eu pensei que você não ia pedir nunca. Né? A pessoa às vezes precisa sofrer, mas o que é isso, gente? É muito mais o ego. É o ego que não permite. Ah, eu tenho vergonha de falar que eu tenho problema. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma purificação. Eu tenho, todo mundo tem. Não é porque eu sou ministro que eu não passo por nada. Quantas vezes já na igreja eu não pedi jorei para alguém dentro do templo? E recebi. Né? Então, isso não tem nada a ver. Ah, é porque é ministro? Ou é porque é responsável do plantão? Não pode ter nenhum problema. Ah, é reverendo? Nunca vai purificar. Não tem nada a ver com nada isso. Todos purificam, todos passam por aprimoramentos, todos têm desafios na vida para superar. Então tem que, no momento da dor, seja humilde de pedir ajuda. Né? Tá passando por um problema? Seja humilde. Quantas vezes eu não pedi jorei online? Tem uma pessoa que não está aqui hoje, mas já pedi jorei online, me ministrou, me senti bem, foi muito bom. Eu precisei, eu pedi. Né? Porque muitas vezes você fala assim, ah, eu auto-jorei, você vai só praticar o auto-jorei. Mas receber jorei de outra pessoa também é bom, porque quando você está ministrando nas costas, é diferente de você ministrar da frente para as costas, porque você pega o ponto mais em cheio, às vezes, pelas costas. Exemplo, se eu estou falando de uma purificação de pedras no rim, um dos melhores pontos para você ministrar é na parte posterior do rim.
E na parte posterior do rim, como que você vai pôr a mão para trás e ministrar? Nós, lembrando de um conceito muito importante, não deve fazer força com o braço. Né? Eu conversei com uma pessoa recentemente, vou dar o exemplo aqui, não vou citar nome, mas é um exemplo que serve para mostrar que, gente, está escrito no ensinamento, mas as pessoas não prestam atenção. Pessoa com muitos anos de membro, ministrando jorei assim, ó, forçando o braço, ministrando jorei, tipo, quero ministrar jorei na nuca. Tá assim, tá forçando. É um conceito básico. É um conceito básico. Aí fala, nossa, mas eu tenho 40, 50, 60 anos de membro. Mas não está lendo o ensinamento. Né? Existem 3 livros. Se você se dedicar um pouquinho para entender as técnicas e as práticas do Jorei, você se torna um expert rápido. Né? Precisa ter um pouco de espírito de busca para estudar. Ministro, reverendo, eu não entendi o que está escrito nesse ensinamento. Tá ótimo, esse é o grande objetivo, né? Trocar experiência, tirar uma dúvida. Mas o espírito de busca tem que estar em cada membro. Não pode deixar para um outro te ensinar aquilo que já está escrito. Tem pessoas que falam, nossa, porque o ministro puxa muito, né? O ministro Ricardo, ele é muito chato nas aulas, chato entre aspas, né? Mas é chato porque eu quero que vocês evoluam. Eu não quero que vocês sejam membros que não pensem por vocês. Vocês têm que raciocinar. Raciocinar como? Com base no que Meixama escreveu. Né? Então, cada um tem que ter essa habilidade de ler o ensinamento, interpretar, relacionar o ensinamento com outros ensinamentos de outros credos e conseguir fazer isso com facilidade. Nossa, mas isso vai demorar. Tá bom, mas se você não começar hoje, nunca você vai chegar nesse ponto. E como é que começa? Estabelecendo um hábito da leitura. Seja um pouquinho por dia. Tem pessoa que fala, nossa, não dá, agora tem que ler o ensinamento, tem que explicar durante a aula, isso eu não consigo, não sei o quê. Gente, e na época de Meixama, vocês já leram aquele relato que ele fala? Quando a pessoa tira uma dúvida com ele, ele fala assim, você está lendo o ensinamento? Não é porque ele está sendo rude, não. Meixama, ele gastou um tempo precioso dele escrevendo livros, 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 livros. E aí ele perguntou, você está lendo ensinamento? Quantas horas, a pergunta de Meixama, quantas horas, plural, por dia? E aí a pessoa acha que é difícil se preparar, tendo 15 dias para um aprimoramento como esse que nós fazemos às terças, para falar sobre 10 páginas. Então, gente, eu peço até desculpas, mas nós temos que nos atentar. Eu não estou sendo exigente demais. Se vocês vivessem na época de Meixama, talvez até eu ia tomar um monte de chibatada lá de Meixama. Porque a exigência dele é muito maior do que nós agora nos nossos tempos. Porque ele sabia a importância do tempo. A nossa encarnação, a nossa reencarnação, ela é limitada. Daqui a pouquinho nós temos 80 anos. Daqui a pouquinho 90, se Deus assim nos permitir. E daqui a pouquinho a gente está voltando para o plano espiritual. É super rápido. Né? Aí você vai falar assim, nossa, é difícil. Tá bom, é difícil, então faz na próxima reencarnação. Você vai ter que ir para a escola. Se você tiver a oportunidade de ir para uma escola, né? Vai ter que ir para a escola, estudar e conhecer a religião, né? Um antepassado seu, de repente, te encaminhar para a igreja, né? Tem todo um processo para que você tenha acesso ao mesmo ensinamento de novo. Então, por que já não fazer agora uma coisa que você veio já nessa encarnação para fazer, né? A maioria de nós aqui somos espíritos já muito direcionados, já viemos com uma missão. Tem que fazer isso, isso e isso. Se não fizer, fica pendente. É igual você pagar uma dívida, né? Você já está devendo 100.
Aí você vai lá, pagou 5, 10, 15, 20, faltou os 80. Vai pagar em outro, né? E como é que eu faço para quitar minhas dívidas? Principalmente pensando nessa parte do câncer, né? Porque muitas vezes você fala, nossa, eu nasci, estou com 1 ano de idade e já estou com câncer, né? Estou dando uma situação hipotética. Obviamente, isso tem uma relação espiritual. Você já vem trazendo aquilo com você. Muitas vezes, não é que a criança é culpada, não é isso. Muitas vezes é um combinado daquela família, aquele espírito vem para purificar toda uma família. Você está purificando toda uma descendência. É uma missão extremamente iluminada. As pessoas muitas vezes vêm sempre do lado ruim, né? Nossa, que ruim, que ruim, que ruim. Aquilo é que é difícil você estar na situação, você está vendo a pessoa sofrer e fala, nossa, está tudo perfeito, maravilhoso. Não é assim que eu estou falando. Mas é durante esse processo procurar ver de uma outra forma a purificação. Minha mãe teve câncer. Eu acompanhei todo o processo com ela. Hoje ela faz um tratamento, vamos dizer assim, pós-tratamento, né? Fez químio, fez radioterapia, fez tudo o que precisava. Fez cirurgia, né? Então, assim, não é fácil você acompanhar um caso desse de pertinho. Eu acompanhei, né? Então, você entender que aquilo está limpando a pessoa, muitas vezes está limpando uma descendência, e você ser grato por isso, não é fácil. Não é fácil. Mas é uma troca de mindset, né? É uma troca de modo de ver as coisas. E aí, a partir do momento que você vê as coisas, você fala, nossa, gente, só para dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa vem com um karma de outras vidas que ela tem que passar por um câncer extremamente agressivo. Só que dedicando, ministrando jorei, recebendo as orações, recebendo a gratidão de outras pessoas, fazendo bem sem olhar a quem, né? Só que não só na palavra, na essência. Aquele karma que era para ser pago de uma forma extremamente violenta, ele é reduzido. Você vai ter o câncer, você vai fazer o tratamento, você vai ser curado. Você vai passar por aquele problema da melhor forma possível. Você vai ter o choque, naturalmente, de saber, poxa, eu estou com tal doença, mas você passa por aquela doença muito mais leve. Então, compensa demais você servir a Deus, sempre. Porque é como se você tivesse reduzindo o tempo que você deveria pagar. Às vezes você deveria, se você não fizesse nada de bom, se só tivesse que vir para pagar e não fazer mais nada, talvez você passaria por uma doença por 15 anos, por 20 anos, por conta de coisas erradas que a gente fez lá atrás. Agora, muitas vezes você dedicando, você servindo, você orando pelos outros, você fazendo bem para a sociedade, você emanando energias positivas, aqueles 15, 20 anos se tornam 5 anos. Olha que beleza. De 20 tornou 5. Olha que bênção. Olha que bênção. Né? Então, tudo é forma de ver. Qual é a minha perspectiva sobre o problema que eu estou passando? Né? Eu estou passando e eu estou limpando, graças a Deus. Eu vou servir, eu vou dedicar, eu vou ministrar jorei, eu vou receber jorei. E isso vai ajudando a gente a purificar e passar por aquela situação mais fácil e mais rápido. Tá? Eu acho que eu falei bastante, a mensagem que eu queria passar hoje era isso. E aí eu vou passar. O meu cachorrinho também falou que precisava falar. E agora eu vou passar para vocês aí, fazendo os comentários de vocês. Queria passar primeiro para a Lana. Se tiver alguma experiência, passa para a gente vai passando para os demais. Ministra, eu já contei a minha experiência, né, do tumor que eu tive no seio, né, uma vez aqui numa aula, e como eu não tinha falado para ninguém, né, as pessoas começaram a ministrar jorei em mim sem saber o que eu tinha, né, e quando eu fui fazer meu exame,
Foi um nódulo que apareceu, não sei nem se era câncer, não sei, era um nódulo muito grande do tamanho do limão, que de repente, do dia para a noite, apareceu em mim. E no momento eu não me desesperei, confiei muito em Deus, procurei a igreja, recebi muito jorei das pessoas sem elas saberem o que eu tinha, né? Inclusive até de amigos ia pedindo, mas ninguém sabia o que eu tinha, eu ia recebendo. E depois de um certo tempo, aquilo foi diminuindo, eu tive uma purificação de uma gripe muito forte e expeli muita secreção catarral, muita febre, eu tive 24 horas de febre, não tomei medicação nenhuma, né? Aguentei aqui que uma amiga minha ficava ministrando jurei de vez em quando em mim, né? Como eu não tomava remédio, então eu acabei colocando assim de uma forma, depois dessa febre de 24 horas, assim, eu acho que era uma febre mais ou menos de quase 40 graus, e depois de 3 dias eu comecei a expedir catarro, muito catarro mesmo, e aquilo foi diminuindo aos poucos. Aí quando eu fui fazer meu exame de ultrassom, já não deu nada. Daí eu realmente vi que diminuiu bastante, Imagina se mas você assim, tivesse cortado a purificação, hein, Lana? pois é, né? Então, e o desapego também, né, ministro? Isso foi muito importante, porque quando as pessoas sabem, elas acabam, às vezes, se apegando naquilo. Então, foi bom que foi, assim, muito, como é que é, oculto, né? E eu mesma, depois de uma experiência que eu fui contar, depois do resultado positivo que deu através do jurei, porque foi toda uma eliminação. Aí eu agradeci, foi só gratidão, realmente, foi muito bom porque ninguém soube, né? E graças a Deus hoje, olha, antes de ontem, sexta-feira, eu fiz uma pequena cirurgia no meu dente, né? Eu tive que retirar um dente e graças a Deus eu não fiz uso de medicação. Eu tomo zeólita já há muito tempo, né? Que é um termo de desintoxicar, porque a gente não é 100% natural. Infelizmente, eu tenho que desintoxicar de alguma forma, né? E a zeólita é um mineral vulcânico natural que eu já uso há muito tempo. E graças a Deus eu não precisei, pós-cirurgia, utilizar nenhum tipo de medicação. Hoje é terça-feira, eu fiz sexta-feira de tarde. Hoje eu tô assim, normal, como se eu não tivesse nada. É um negócio assim bem interessante, eu já trabalhei desde hoje. E a gente vai evoluindo, faz 12 anos que eu não sei o que é tomar remédio, eu agradeço muito a Deus, minha instituição, comecei a ministrar jorei aqui no meu dente. E assim eu vou vivendo, Meu com Deus. muita fé em Deus, né? E graças a Deus hoje eu só tenho que agradecer realmente até aqui nesse ensinamento sobre o câncer. Eu agradeço mesmo, quase eu não gosto de comer carne. Eu como assim muita salada, muito arroz, muito feijão, como muito pirão, como dizia minha mãe, que era magra de ruim, porque assim eu como um pedacinho de carne só. Eu não sou chegada a carne, nem a frango, nem essas coisas, assim, tudo é pouco demais. Eu disse, meu Deus, que bênção divina, né? Porque eu realmente nunca gostei de comer assim. Às vezes eu até vou lá para o Rio Grande do Sul com a minha irmã, eu fico assim meio afrontada quando eu vejo muita carne. Eu não consigo comer muito, entendeu? Então eles são acostumados a comer muito lá, né? Então quando eu olho assim, chega a me dar até um negócio. Então assim, que bom, que foi assim até uma benção quando eu li isso daqui. Uma benção muito grande e eu espero continuar, né? A gente faz de tudo para se alimentar o mais natural possível. Até nossas verduras sem agrotóxicos, hoje eu vou 30 Isso é quilômetros daqui importante comprar minhas também. verduras, mas eu vou, né? Muito bom mesmo. E a gente tem que ter equilíbrio na vida, é que Meixo Sama diz aqui, 50%, né? Só que hoje, realmente, hoje eu me alimento de 80% de verdura, de arroz, de feijão, do que carne. Isso aí, realmente, até Tudo agradeci que agora. puder evitar é melhor. Agora, se comer, coma com inteligência, né? Fala, Mara. Com Obrigado, certeza. Lana. Boa noite a todos. Então, assim, eu não consigo evitar carne devido à bariátrica, né? Mas eu procuro comer vegetais, tudo, né? Mas a questão que o senhor falou do emocional é muito importante. E eu queria passar algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, porque o dia a dia ele te atropela, passa tudo muito rápido. Quando você vai ver, eu de repente estou trabalhando, estou pensando amanhã que eu tenho que resolver um problema, depois de amanhã eu tenho que resolver outro. Aí você começa a viajar, você não faz nada direito e não vive o momento que você está vivendo presente. Então, tem umas coisas que eu pratico muito. Primeiro, aqui e agora. Isso o meu marido ouviu do terapeuta dele. Aqui agora.
Você está vivendo algum problema que vai acontecer amanhã e depois? Para, volta e foca. Aqui e agora. Está trabalhando, trabalhe. Estou com a campainha, para de trabalhar, atende a porta. Atendeu a porta, voltou a trabalhar, você está trabalhando. É uma coisa de cada vez. É o aqui, agora, o momento presente. Porque senão isso gera muita ansiedade. E a maioria das doenças, inclusive o câncer, elas são psicossomáticas. O corpo fala, o corpo sofre. E tudo que você guarda dentro de você que não é bom, tem que sair para fora de algum jeito. Isso vira doença, isso se manifesta como doença. Então, uma coisa que eu pratico muito é isso. A outra coisa, que também ele ouviu do terapeuta e eu uso no meu dia a dia, é real ou é imaginário? Muita gente vive no imaginário. Um exemplo que eu vou dar bem rápido, porque eu tenho a minha enteada e minha cunhada, que são terapeutas cognitivas. Então, assim, você passa na rua, eu passo por você, ministro na rua, e você não me cumprimenta. Eu posso pensar, poxa, o que que eu fiz para o Ricardo? Ele nem olhou na minha cara, ele não me cumprimentou, aí ele não gosta de mim. Ou então eu posso pensar, poxa, o Ricardo não me cumprimentou, será que eu fiz alguma coisa? Ah, eu acho que ele está magoado comigo, eu fiz alguma coisa. Eu vou sofrer pelo imaginário. Ele não me cumprimentou porque ele não me viu, ele está ocupado, depois eu falo com ele. Acabou a história, entende? Então, você separar o que é real do imaginário, não monta fantasias na sua cabeça, viva no real. A outra, que veio de Chico Xavier, tudo passa, eu tenho isso no meu computador. Se eu estou muito feliz, eu vou aproveitar muito aquele momento, porque passa e passa rápido. E se eu não estou bem, eu também vou relaxar, porque tudo passa. E quanto mais relaxada e desapegada eu tiver, mais rápido vai passar. Quando eu operei a cabeça, eu tinha um nódulo na cabeça e nasceu comigo, não era maligno, mas ele cresceu demais e por isso eu tive que operar a cabeça. E no hospital eu passei muito mal, fui às pressas para o hospital. Quando eu cheguei lá, eles me doparam um pouquinho para eu parar de sentir dor e fizeram uma tomografia e descobriram que ele estava muito grande, 6 centímetros, era esse o problema. Eu ia ter que operar para tirar. E eu passei de maca, meio assim, brisada, né, por causa do remédio que me deram. E eu vi minha enteada com o namorado chorando no corredor. Aí eu falei, gente, eu tô bem, eu tô brisada, mas eu tô bem. Aí eles riram, relaxaram, e aí eu fui pro quarto, daqui a pouco eles vieram. Aí o meu marido chegou, olhou para mim, eu falei, quem é você? Ele tomou um susto, mas eu também estava brincando, que é para eles relaxarem, porque eu sabia que eles estavam muito preocupados comigo. E depois da cirurgia na UTI, com a cabeça enfaixada, eu gravei um vídeo para todo mundo dizendo que eu estava bem, que eu estava legal, que estava tudo certo. Em nenhum momento eu senti medo, em nenhum momento. Porque assim, eu acho que a fé ela tem que ser absoluta, tem que ser maior. Se você tiver medo, se você tiver ansiedade, se você ficar preocupado, a sua fé é pequena. Porque se você tem fé, você entrega e você relaxa. Você sabe que tem alguém num plano maior comandando as coisas para você. Então, assim, minha dica é: viva o aqui e agora, no real, não no imaginário, não monte historinhas e aproveita cada minuto, minuto presente, nem o ontem que já foi, esquece, acabou, tira do seu coração e nem o amanhã que a gente não sabe o que se vai chegar, é agora, porque tudo passa e passa muito rápido. Como eu vi na Globo numa série, o mundo não gira mais, ele capota. Então, gente, vamos aproveitar cada minuto. É isso que eu queria falar. Perfeito, Mara. Obrigado. Ah, tem mais uma coisa bem rapidinha. Hum. Às vezes meu marido me pergunta: você tá feliz hoje? Eu falo: não, eu não estou feliz, eu sou feliz. De tanto repetir sou feliz, sou feliz, sou feliz, eu acho que sem querer eu fiz uma reprogramação mental. Então, o meu estado de consciência é sempre ser feliz e estar bem. Se vem algum problema que me dá aquela balançada, rapidinho, o meu mental, sem eu querer, independente da minha vontade, ele se apruma no estado de estar feliz. Essa palavra, né? Eu sou, ela é muito forte. Ela é Uhum. muito forte.
Então, prestem atenção, tudo que vocês falam depois do eu sou. Eu sou desatento. Você está se condenando a ser desatento. Exatamente. Eu sou desastrado. Você está se condenando a ser desastrado. Eu não consigo. Tudo que vocês falam, tudo eu, e tudo que você põe depois, você afirma para você. Você está confirmando na sua cabeça. Agora, se você sabendo disso, agora, a partir de agora, vocês têm o conhecimento. Se vocês sabem disso, eu sou feliz, eu sou positivo, eu sou uma pessoa próspera, né? Eu sou grato, eu sou, e vai trocando as coisas negativas pelas positivas, né? Vai se Exatamente isso. policiando, né? E fazendo essas afirmações. É como se você estivesse injetando diretamente no seu cérebro, no seu subconsciente, o que você quer ser e o que você já é, né? Porque se você falar com firmeza e com crença no que você está falando, aquilo já faz parte de você. Você já está criando um novo ser. Então, nunca afirmem, eu não sou capaz, eu não isso, eu não aquilo, tal. Por mais que você ache, nunca fale isso. Troca a afirmação. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou rápido, eu sou ágil, eu sou muito bom no jorei, eu sou muito bom com os ensinamentos, eu sou muito bom em ajudar pessoas, eu sou muito bom para fazer uma palestra, eu sou bom em tudo. Confirma isso para você. Entendeu? Isso É isso não é aí. soberba, isso não é se achar nada. Isso é você usar a parte do eu sou, a partícula divina que você tem dentro de você, ao seu favor, para que você melhore com você e com a sociedade. Fala, Diego. É isso aí. Não, começando por essa parte, é verdade. Porque enquanto eu era muito negativa, antes de entrar na igreja, eu era muito negativa. Por tudo que tinha ocorrido, eu era muito negativa. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou fazer, porque não dá. E sempre assim, que eu sou retardada, porque eu sou isso, só me xingava. E eu comecei a mudar esse padrão vibratório. E estou bem melhor hoje. Hoje estou sempre bem. Eu posso ter cara, base de cair, me ralar, estou sempre bem. E estou bem, e estou me sentindo realmente bem. Isso é muito Entendeu? importante, Diego, porque a palavra tem poder. O que você Tem afirma poder. sobre qualquer coisa, você está criando, você está manifestando. É verdade. O que nós E outra estamos coisa. fazendo aqui, nós estamos criando. Não é para falar do ensinamento também? Desculpa que eu te cortei, que terminar, Não, tá termino. tudo certo. Não, é que eles falam que, assim, que eu não sabia. Não sabia que o câncer é provocado por causa da carne, as toxinas da carne. Já falamos de uma outra vez do câncer também. Mas, assim, com essa nitidez, né, que a carne deixa ter um veneno, isso eu não sabia, não. Meu Deus. Mesmo fazendo Tem uma conexão só um tiroteio aqui, gente. Tá. Ai, meu Deus, Espero que não agora. seja isso, né? Que seja só um barulho aí. Mas tem uma Não, informação importante que é, eu vi numa palestra sobre consumo de carne, uma palestra espiritualista recentemente, e ele está falando que a carne vermelha, né, o boi, por exemplo, ele tem um nível consciencial maior do que outros tipos de animais. Então, sim, exatamente. quando o boi está lá comendo, ele sabe que ele vai ser abatido em breve. Quando a galinha está lá num local apropriado para isso, ela sabe que ela vai ser abatida. Então, essa energia, essa preocupação, esse medo dos animais vai impregnando na carne. Vai impregnando, vai impregnando. E aí toda essa energia de sofrimento, de uma morte às vezes violenta, eu não sei se vocês já viram, mas talvez até ajude vocês a melhorarem um pouco a questão do consumo de carne. Mas procurem aí como é o abate dos bois, abate dos porcos e assim por diante. Não é nada bonitinho, né? Não. Vocês vão ver um animal sofrendo. E quando vocês veem isso, às vezes vocês vão entender. Porque quando a gente não acabou de estudar que todos os nossos sentimentos impregnam no nosso corpo e pensamentos, no animal Mesmo é com ele. igualzinho.
Então, aquela energia podre vai para a carne, e a carne vai ser, você vai comer a carne. E o que vai Graças a Deus, acontecer com essa energia? Vai ir para você. Entenderam a lógica? E aí ele estava explicando também que peixes, de maneira geral, eles têm um nível consciencial menor. Então, a carga, o karma que se cria quando você come peixe em detrimento da carne é melhor, é menor, né? Então, por conta dessa questão consciencial do animal, tá? Mas só fazendo esse adendo para que ajude na compreensão do assunto. Fala, quem mais precisa falar aí? Leonel. Olá, boa noite. Bom, algumas coisas eu tenho a agradecer a minha mãe pela educação alimentar, porque ela sempre pesou isso, né? Sempre deu prioridade à alimentação com vegetais. O peixe era toda semana, né? Era quinta ou sexta-feira, e o único dia por semana, às vezes, carne, mas era mais raro. Então, isso fortaleceu, né, aí, ó, o organismo e a vontade de comer mais sempre vegetais do que carne, né? Então, isso agradeço a sabedoria dela. E câncer já tivemos alguns na família, mas eu creio que foi mais por emoções, não pelo alimento. Foram cargas muito pesadas, muitas retenções, né, muitas, né, emoções aí que aos poucos começaram a vir à tona depois da partida. Então, a célula, a gente se pensar na célula do corpo, né, ela se estende, se conecta com a célula familiar. E aí, vai por aí as conexões mais dificuldades, né, do dia a dia, casamento, com filho, com isso, aquilo. Então, na realidade, a nossa célula se expande no nosso núcleo familiar. E aí que tudo acontece, tudo que pode melhorar, tudo que pode ser curado. Então, como tem aquela técnica de fazer a constelação familiar, né, isso traz também, acho que uma cura bem assim, pontual, em casos mais extremos, né? E sempre isso é passado. Acho que na nossa descendência familiar, tem alguns que pegam mais carga, outros pegam menos, e o que eu percebo é que na linha de descendência de algumas famílias, às vezes sobra para o último, para fazer a cura. Vem o primeiro, que é o mais velho, depois vem o último. E os intermediários começam a mostrar isso, mas não sabem por quê. Isso foi minha percepção aí com alguns estudos de constelação e outras observações da ciência quântica. Então é uma coisa muito complexa, essas relações humanas. Então passa realmente pela definição de mudar todo o pensamento e descobrir as causas e aí perdoar, amar, ter alegria e criar a gratidão plena sempre a todas as coisas do céu e da terra. E aí você consegue harmonizar. Maravilha. E aí se você se juntar tudo, a gente só pode ter uma vida feliz, grata e abundante. É verdade. Gente, eu vou precisar encerrar por conta do horário, mas as pessoas que não falaram hoje, a Maria João, a Jane, o iPhone eu sei que é a Suzana, né?
Na próxima aula, podem trazer também as suas observações desse tema do câncer, a gente não vai encerrar, a gente só vai levar esse tema só mais um comecinho da aula que vem, para as pessoas todas poderem falar, e aí a gente já dá a entrada no próximo capítulo. Então, podem ler o próximo capítulo completo para o próximo aprimoramento, e quem não falou hoje, traz as suas experiências no comecinho da próxima aula, tá bom? Só para a gente não estender muito o horário. Tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez. Acho que foi muito bom essa troca de experiência, esse estudo de ensinamento. Acho que agora é partir para a prática, né? O que a gente aprendeu hoje, vamos executar, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado. Obrigada, boa Gratidão, noite. gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Gratidão.